Você sabe organizar estantes de livros? Os livros na sua casa ficam todos no mesmo lugar ou espalhados pela casa como fazendo parte da decoração? Você acha que tá bom ou será que não pode, tem que ficar só nas estantes de livros? Será que faz mal guardar o livro em pé ou tem que ser deitado? Existem regras para organizar uma estante de livros? Nesse vídeo eu vou dar 5 dicas muito rápidas para você organizar a sua estante de livros ou só os seus livros sem estantes, fazendo parte ou não da decoração da casa. Eu sou Dani Marcolini, especialista em organização, e aqui eu ajudo você a ir da bagunça para o bem-estar. Vamos lá? Bom, vamos logo começando pela primeira dica, que é: a sua casa tem as suas preferências, o seu gosto, certo? Você não decora a casa do jeito que você prefere? Você não dispõe os móveis pela casa, na sala, nos quartos, de acordo com o que você acha mais bonito? Então, na organização, de um modo geral, sempre a gente tem que seguir o gosto de quem vai usar aquilo. Então, na organização de um armário, por exemplo, eu vou aplicar técnicas de organização como dobras, porém eu vou usar a dobra que for melhor para o dono daquele armário. Não adianta eu organizar de acordo com um padrão que não vai ser prático para quem vai usar. Então, na organização, a regra principal tem que ser prático para quem vai usar, para o dono daquela casa. Então, se você vai organizar os seus livros, as suas estantes de livros, elas têm que ser de acordo com o seu gosto. E aí você pode organizar por temas, né, pelos assuntos dos livros. Você pode organizar pelo nome do autor, né? Você tem vários livros, por exemplo, de um mesmo autor. E aí você quer guardar todos eles juntos porque são do mesmo autor. Eu, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, eu gosto disso também. Eu organizo tanto por assunto quanto por autor. E aí depende do autor. Tem autores que estão espalhados e tem autores que estão juntos. Por quê? Tem a ver com o meu gosto. E tem gente também que gosta de organizar os livros por cores, para fazer aquela estética, né, bonita do degradê, onde a cor predominante da lombada é que vai determinar qual vai ser a ordem que vai ficar ali. Então, dos mais clarinhos, ali do branco, creme, e vai crescendo as cores até a mais escura. Também fica bonito quando você tem uma prateleira, assim, por exemplo, só de livros, ou, por exemplo, na sala, né? Se a pessoa tem uma sala que gosta de decorar com cores, quadros, aproveita e coloca os livros organizados por cores. No quarto das crianças, por exemplo, já que elas ainda às vezes não sabem ler e identificam os livros pela capa, né? Pelo desenho, pelas cores, colocar uma estante de livros infantis organizado pelas cores também pode ficar bem legal e mais fácil para as crianças identificarem. Então, essa primeira dica é: escolha o que é o melhor para você. Eu vou dar um exemplo aqui nas minhas estantes, como que eu organizo tanto por autor como por tema. Olha só. Bom, então aqui são 2 estantes. Eu tenho essa estante, né, de livros, aqui é o meu escritório. E aí eu tenho essa estante aqui de parede, que também tem mais livros. Tenho esse móvel, que eu também uso como como se fosse, né, uma estante para alguns livros. E aqui em cima também tem mais livros que são mais para decorar, né? Já que estão aqui em cima, tem revistas, minha coleção de revistas e tal. Então, o que eu vou começar com vocês mostrando, por exemplo, essa estante daqui, ela é bem decorativa, né? Então, eu coloco, por exemplo, ali em cima livros que são mais clássicos, né? Que são, por exemplo, Dom Quixote, Moby Dick, Guerra e Paz. São blocos grandes, né? São capas bem grossas. Então, eu coloco bem como se fosse blocos mesmo, né? Para fazer ali uma parte da decoração, já que tem essa planta, então os blocos grandes ali, e aí depois eu divido mais ou menos por temas. Então, por exemplo, aqui nessa parte são tanto biografias quanto, por exemplo, tem aqui é uma biografia, aqui é outra biografia, quanto livros no geral de autoras ou sobre mulheres. Então eu gostei dessa ideia de deixar uma prateleira só com livros sobre histórias femininas, histórias de mulheres. Aqui já não tem exatamente um tema,
tá meio misturado. Aqui, consegui colocar, por exemplo, por autora. Eu tenho esses 3 livros da mesma autora, então coloquei junto. Aqui também tem dessa autora e dessa autora, mas não tá junto, né? Não tá um do lado do outro, porque o tamanho era diferente e ia ficar mais aqui atrás, então eu preferi deixar deitado aqui desse jeito. Aqui já tem um tema, que são todos os livros de organização, que eu gosto de ler. Alguns eu já li, outros estão aqui na fila para eu ler. Então aqui é tudo referente à organização. Então aqui é sobre, é definido por temas, né? Agora aqui embaixo eu tenho aqui esses livros que são também temáticos, né, sobre o mesmo tema, que é marketing e vendas. Então aqui estão todos de marketing e vendas. Aqui são livros também mais aleatórios, mais de espiritualidade. Então até tem alguma coisa de tema, mas não é tudo de tema. Por isso que eu digo que isso é muito pessoal. A gente é que escolhe como que a gente vai organizar, né? Aqui, nessa outra parte, são revistas, a mesma revista, né, que eu faço coleção. Então, são várias revistas iguais. E aqui, aí sim, também, todos os livros do mesmo autor, que é do Carlos Heitor Coni. É uma coleção do Coni, todos estão aqui nesse mesmo lugar. Isso aqui é extremamente pessoal. De vez em quando eu resolvo mudar, tiro um daqui, coloco ali em cima e faço uma mistura de acordo com o meu gosto. Agora, essa outra estante, vou mostrar para vocês como que eu fiz. Bom, então é uma estante que ela é estreita, mas ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu acho que daria para colocar em 6 categorias diferentes, né, de acordo com o tema. Então, aqui o que eu fiz? Eu coloquei as biografias. Então, antes, gente, a primeira decisão é também você separar os seus livros pelas categorias. Se você quer organizar por temas, então o ideal é você separar ali em cima de uma mesa grande, em cima da cama, enfim, um lugar onde você possa fazer pilhas das mesmas categorias. E aí você vai ver a quantidade que você tem de cada tema. Então, se você tiver, por exemplo, biografias, eu tenho essas biografias, que eu achei melhor colocar todas elas juntas aqui, mas vocês viram que tem biografias aqui também, olha. Tem aqui uma biografia, tem aqui outra biografia, deve ter outra biografia em algum outro lugar, mas eu quis separar aqui só a prateleira das mulheres. Então, as outras biografias, mesmo tendo mulheres aqui, né, biografias de mulheres, são as mulheres que eu admiro mais pela história delas, por algum motivo, então eu resolvi colocar essas mulheres aqui, enquanto que essas estão na categoria biografia. Aqui coloquei temas que não são exatamente por tema, porém tem alguns autores, por exemplo, esse daqui, que tem uma certa quantidade, olha, de livros que eu coloquei junto. Então aqui, olha, são 3 livros do Miguel Souza Tavares, 4 livros do mesmo autor, tá separado porque eu também gosto de colocar por ordem de altura, tá vendo? Esse daqui é bem alto, já esse daqui, que é do mesmo autor, é mais baixinho e magrinho. Então eu começo pelos altos e mais grossos e vou diminuindo a altura e a espessura também. Então, eu vou colocando pelos autores, também tem outros do Mário Vargas Llosa, são esses 2 aqui. Então, eu tento também juntar os autores ao mesmo tempo que eu organizo pela altura e ao mesmo tempo se é uma capa mais grossa ou mais fina, enfim. Como eu falei, gente, cada casa é um caso, né? Vai depender da sua preferência. Então, para mim, isso daqui está organizado de uma forma que eu encontre o livro que eu quero, porque esse é o objetivo. Aqui, por exemplo, estão livros de tema, que são temas da época lá do Rei Arthur, toda essa parte daquelas histórias, né, reinos, tem muitos filmes também sobre esses temas. Então eu reuni aqui livros que eu tenho livros desde a adolescência sobre esse tema, então eu reuni
todos esses livros porque são livros que eu coleciono há muitos anos e resolvi colocar eles todos juntos. Aqui tem livros do mesmo autor também, João Ubaldo, por exemplo, mas também tem outros. Então, não tem exatamente um tema ou um autor. Mas tem uma coisa daqui que eu já quero falar sobre a segunda dica, que é exatamente sobre o porta-livros. Por que que tem que ter porta-livros? Aí a gente vai explicar, olha. Vocês podem ver que os meus livros ou eles estão na vertical ou na horizontal, certo? Por quê? Porque os livros precisam sempre ficar numa posição que eles não deformem. Então tem muita gente que pega um livro e coloca ele inclinadinho, né? Deixa assim uma fileira deles assim inclinadinho. Dependendo da capa, se for uma capa mais fininha, não for uma capa muito grossa, vai acabar deformando. As folhas dentro vão ficar, né, vai fazer aquela curva, porque com o tempo ele vai ficando realmente encurvado. Então os livros a gente organiza assim, deitados, com a lombada para frente, para a gente poder ler o tema, né, o título do livro, o autor, ou em pé também com a lombada para frente para que você possa ler. Mas se você não tem uma quantidade, como aqui, por exemplo, é uma quantidade de livros que deu para colocar todos esses que estão na vertical apoiados pelos que estão na horizontal. Então, eles serviram de apoio. Esses aqui são um apoio para esses aqui não caírem. Já aqui, não teria como fazer isso. Então, a gente usa um porta-livros, né? Apoia numa lateral da prateleira, da estante. Do outro lado, coloca o porta-livros para aí sim eles não caírem e ficarem em pezinhos. Então, além de ser uma coisa... Muita gente acha que é só pela estética, né? Ah, que fica bonitinho. Também é para não deformar o livro, que se deixar tudo enviesadinho, vai deformar. Não tem exatamente temas muito definidos. Aqui sim, tema pelo tema não, pela autora. Todos os livros do Harry Potter e um livro que é da autora de Harry Potter, que o tema não tem nada a ver com o Harry Potter, mas eu coloquei junto porque é da mesma autora. Então, aqui eu achei que cabia, porque são 4 livros da mesma autora, achei que ficaria legal todos eles juntos. Aqui também, olha, todos esses livros são do mesmo autor, do Dan Brown. Então, achei que também ficaria melhor colocar todos juntos, já que é uma coleção de todos os livros deste autor, então ficaram juntos, em vez de ficar separado. Se fosse separar por tema, nem todos esses livros aqui ficariam juntos, talvez a maioria. Esse aqui talvez ficasse separado, mas é do mesmo autor. Então, coloquei todos juntos aqui pelo autor. E aqui na última prateleira, ó, aqui é um ótimo exemplo também. Aqui são biografias, olha, todos esses livros aqui são biografias. Porém, não estão lá em cima, por quê? Porque são de um tema que é televisão, jornalismo. Então, estão aqui juntos porque não é só biografia, é biografia de jornalistas. Então, estão todos reunidos aqui. Então, vai depender do que você tem de quantidade de livros, ou do mesmo autor, ou sobre o mesmo tema, para que você possa definir como vai ser essa organização. Então, 2 dicas aqui já foram, né? Com essa daqui, vamos para mais. Agora, a terceira dica também, eu vejo muito em estantes, até em filmes, às vezes a gente vê que tem muitos livros, né? Que são assim, na vertical, fica uma prateleira cheia de livros assim, e aí não tem mais espaço para guardar outros livros. Aí o que a pessoa faz? Ela pega um livro e coloca assim, ó, meio torto, né? Vai ficar meio caidinho, porque, né, vai estar, às vezes nem tá em ordem de tamanho, né? Tá um grande, um pequeno, um alto e baixo. E a pessoa deixa assim de qualquer jeito. Também, gente, isso é organizado? Olha só, esteticamente, isso passa a sensação de ordem, de estar dentro de um padrão, né? Ou em pé ou deitado? Não. E fora, né, aquela outra situação, que vai ficar, dependendo de como ele ficar enviesado assim, pode a folha, se for uma folha mais fininha, mais velha, como essa daqui, vai ficar arredondada, vai ficar torta, né? Então, não coloque assim em cima, não tem mais espaço, vou ficar enfiando um monte de livro aqui assim para poder caber.
Vamos reorganizar. Às vezes é só dar uma apertadinha que cabe mais um livro. Às vezes tem um outro lugar na casa que dá para separar os livros e não precisa ficar ele todo tortinho ali em cima. Então é uma questão de ver os espaços que você tem na sua casa onde se pode colocar os livros. E aí a gente já vem para a quarta dica, que é: os livros devem sim fazer parte da decoração, gente. Não são só, não precisa ser só em estantes. Então você pode ter, ó, aqui não é uma estante, né? Eu tenho livros, eu tenho objetos de decoração, né? Tenho revistas, objetos de decoração, tenho vela, tenho planta e tenho livros. Então eles fazem parte da decoração. Não precisa ser só na estante, né? Então se você tem de repente na sala um aparador, por exemplo, você quer colocar ali uma planta, quer colocar de repente um cantinho como se fosse o bar, né? Ou o cantinho do café. E pode também colocar uma pilha de livros, seja na horizontal ou na vertical, se você tiver um porta-livros para apoiar, ou que fique só na horizontal, mas como uma parte de enfeite daquele aparador, daquela mesa, daquele lugar que você está ali decorando. Então os livros sim podem fazer parte. Uma mesa que é de centro, assim, de frente para o sofá, né? Existem muito aquelas mesas que são até grandes. E aí coloca aqueles livros que tem uma capa bonita. Eu vou até mostrar agora um livro que eu tenho no rack da minha televisão, que é um livro que é exatamente esse, um livro que é um livro que pode ser usado para decoração, porque é uma capa que remete à história e tal, mas também, se eu quisesse deixar aqui numa prateleira da estante, também poderia ser. Então, os livros sim devem fazer parte da decoração. Vou mostrar esse livro que eu falei agora. Olha o livro que eu falei. É um livro que é a história, né, da Rádio Nacional, um assunto, né, que a gente gosta aqui de ler, de ter. E ele fica, como ele é bem grosso, olha, ele poderia ficar também numa mesa de centro ou aqui, como um enfeite no móvel da TV. Assim como eu também tenho, olha, aqui nessa mesinha de canto do sofá, um livro ali embaixo também, já que tem esse espacinho ali, coloquei um livro que também é um livro que faz parte da decoração. Ele é para fazer parte da decoração, já que tem uma capa, né, que é um quadro de um pintor, enfim, também faz parte da decoração. E agora a quinta e última dica rápida para você organizar a sua estante ou só os seus livros, sem ser em estantes. Tá aqui desde o começo, quem é observador já sabia dessa quinta dica. Vocês estão vendo que eu intercalo os livros com diversos outros elementos. Então tem planta, tem porta-retrato, tem difusor, tem vela, né? Aliás, eu adoro vela. Claro que quando eu for acender essa vela, gente, eu não acendo em cima do livro, né? Vai que pega fogo, sei lá. É mais um enfeite mesmo. Tem aqui mais vela, tem plantinhas assim artesanais. Eu gosto de colocar objetos que eu trago de viagens, por exemplo, uma caixinha que não tem nada, mas é uma coisa bem representativa do Chile. Então, deixa aqui com, né, objetos de decoração, olha, um detalhezinho, porta-retrato, coisas que remetem à sua história, à sua, né, viagens, e enfim, coisas que você gostaria de ter misturadas nos livros, porque é exatamente isso, os livros são, ó, fui eu que pintei aquela boneca, os livros são a nossa história, assim como os objetos de decoração que a gente tem na nossa casa, representam a nossa personalidade. Então é um conjunto, né? Os livros não são separados do resto da casa, eles fazem parte da decoração, fazem parte da nossa personalidade e por isso devem também ficar nas estantes misturados com tudo que tem significado para você, para sua família, para todo mundo que mora na sua casa. Então, os livros também, as estantes de livros, ou se você for guardar livros em outros lugares que não são estantes, eles também devem fazer parte
do todo da decoração, com plantas, porta-retratos, enfim, para ficar um conjunto que tem a ver com a sua personalidade, como eu faço aqui, ó. Viu só como essas 5 dicas são exatamente as dicas que eu aplico nas minhas estantes e na organização dos meus livros? São dicas simples, fáceis, rápidas de você aplicar se você quiser, porque fazem um sentido para você. Então, eu organizo dessa forma, alguns por temas, outros por autores, e da mesma forma você, que é o dono dos seus livros, é que vai escolher como você prefere. Ou até no quarto das crianças vai ser de um jeito, na sala vai ser de outro. Tudo isso a gente é que define. Porém, com algumas regras, né? Como, por exemplo, não deixar o livro inclinado, porque pode danificar. Então, a organização é isso. A gente pega as regras que tem um objetivo, né? Tem uma razão de ser, e adapta para o que é mais prático e o que é melhor para você, para a sua rotina, para a sua casa. E com os livros é a mesma coisa. Então eu quero que você coloque aqui nos comentários qual dessas 5 dicas você realmente gostou, que você prefere, que você vai organizar aí na sua casa, ou se você já fazia essas 5 dicas e aí você só confirmou que tá tudo legal e você vai manter a organização dos livros do jeitinho que você faz aí, porque você viu que tá bom, é prático para você e é assim que você faz. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber como é a sua preferência de organizar livros. E você já sabe, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, porque aí sempre que tiver vídeo novo, você recebe a notificação e vem conferir quais são as novas dicas que eu dou de organização, de dobras de roupas, de limpeza da casa. Tem um monte de dica legal aqui para deixar a sua casa caprichosa também. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau!